Há quantos anos sofres? Há 200 anos. Olha aí, pessoal. Há 200 anos, o espírito dele sofre preso àquela casa. Vamos já saber como é que foi isso. Em que época cometeste o crime? Em 1608. Ele tinha, na época, pessoal, 29 anos. Ele matou o próprio irmão. Eles faziam salsicha, eram salsicheiros. Perguntou: podes repetir as datas para confirmá-las? Ele disse: é inútil. Uma vez basta. Adeus. Eu vos falarei amanhã. Uma força me chama. Então, nessa segunda sessão aqui, a única coisa que ele falou foi que estava um pouco mais arrependido, né? Que estava tendo esperança, porque tinha aumentado o arrependimento dele. Não quis dizer o nome dele. Falou que tinha 200 anos, a época do crime, né? O tempo que ele sofre, né? Que o crime foi em 1608. Essa reunião aqui no Kardec aqui foi em 1860. Queres falar-nos do que aconteceu em Castelnaudeire? Ele respondeu, não. Toda vez que vai falar naquele local do crime, ele não quer falar, né? Fazeis-me sofrer quando falar disso. Não é generoso de vossa parte. Ele sofre toda vez que lembra do caso, né, pessoal? Aí, veja bem aqui, ó que coisa bacana. Isso aqui é um evocador. Esse evocador aqui, o senhor F, já estava mais seguro do seu trabalho. Olha o que ele disse. Sabes muito bem que se te falamos disto, é com o objetivo de esclarecer-te acerca da tua situação e não de agravá-la. Então fala sem medo. Como te deixaste levar a cometer esse crime? Olha aí, pessoal. Aqui o seu F está tentando, através da persuasão, convencer o espírito que é melhor para ele se ele falar do crime. Ao invés de ser o objetivo ser para ele sofrer, não. O objetivo é ele esclarecer e isso ele iria se beneficiar, né? Ele iria se aliviar se ele fosse falar do assunto, né? Como te deixaste levar a cometer esse crime? Aí ele disse, um momento de desvario. Ele respondeu, né? Um momento de desvario. Aí ele perguntou, houve premeditação? Respondeu, não. Olha aqui, ele mentiu, ó. Como é que não houve premeditação? Né? E o camarada está sofrendo tanto. Por que ele disse que não acredita nele, que não houve premeditação? Pelo tanto de sofrimento que ele está sofrendo, né? Tudo é de acordo com a intenção da gente. Se eu cometo um crime sem saber ou sem querer, aquele crime não vai ser tão cobrado, né? A mim. Mas se for premeditado, aí sim. Aí é o caso dele aqui, 200 anos de sofrimento, né? Ele perguntou, houve premeditação? Eu disse, não. O evocador, o dialogador, está falando com moral ao espírito comunicante. Entendeu? Por que ele tem essa moral? Porque ele quer fazer o bem a ele. Ele está persuadindo a ele de que, se ele falar a verdade, vai ser melhor para ele. Entendeu, pessoal? E o espírito já percebeu que ele quer o bem dele. Tanto é que ele ora por ele. Então, isso faz com que o espírito se sinta submisso à vontade do evocador. Isso aqui é uma aula para nós, pessoal, entendeu? É dessa maneira que o evocador assume a moral com relação ao espírito. É querendo o bem dele, é querendo o bem, entendeu? Então, vê que ele está falando aqui com firmeza com o espírito. Ó. Esta não pode ser a verdade. Teus sofrimentos provam que és mais culpado do que dizes. Sabes que só pelo arrependimento podes abrandar a tua sorte, e não pela mentira. Vamos, seja franco. Aí ele disse, bem, já que é preciso, que seja, né? Então, ele aí vai se render
persuasão do comunicante lá dele, né? Do seu F. Foi um homem ou uma mulher que mataste? Aí ele respondeu. Agora ele vai começar a responder. Foi um homem. Como causaste a morte do senhor D? Mas aqui ele já mudou para o senhor D, né? Ele não continuou lá sobre o irmão dele. Ele já mudou para o senhor D. Como causaste a morte do senhor D? Eu lhe apareci visivelmente. Meu aspecto é tão horroroso que minha simples vista o matou. Olha aí, pessoal. Tá vendo aí, tio Nico? Quando o senhor D chegou, que foi entrando em casa, ele apareceu visivelmente para ele. O aspecto dele era tão feio, e o São Luís disse que esse é o espírito da pior espécie. Ele é um verdadeiro monstro, porque tu perdeu a primeira aula. Aí ele, quando ele apareceu, o senhor D entrou em pânico, apavorou-se. A simples visão dele, o senhor D desmaiou. Olha aqui, ó. Fizeste-o de propósito? Ele respondeu, sim. Por quê? Ele quis me desafiar e eu faria de novo se me viesse tentar. Ó, pessoal, isso aqui, Nicodemos, chama-se orgulho. O espírito é tão orgulhoso, e não é à toa que ele é orgulhoso. Ele veio de um mundo inferior à Terra. E na última existência dele, ele renasceu entre os bárbaros, entre os selvagens mais bárbaros, dos mais bárbaros que existia na Terra na época. Entendeu? Então ele era um espírito bem atrasado mesmo. E ele havia pedido para nascer no meio da civilização. E foi dada a oportunidade e ele falhou, né? Passou a cometer crimes. Então ele disse que se pudesse fazer de novo, se for preciso, ele faz. Ele mata ele de medo de novo. Por quê? Porque ele quis desafiar ele. Pessoal, por isso que espíritos você só consegue doutrinar ou demover. Demover, na verdade, né? As ideias de um espírito que quer se vingar. Você só pode demover dessas ideias através do amor, através das preces, através do carinho, através do bem que você quer ajudar ele, que você quer praticar ele. Não é através da ameaça. Esse negócio de exorcismo, né? Exorcismo é ameaça. Você pega a cruz, bota aqui, não sei o quê, te afasta demônio, não sei o que lá. Isso o espírito faz é rir, porque o espírito não tem medo de ameaça, entendeu, pessoal? O espírito não tem medo de ameaça, não. Ele fica rindo. Então, isso aqui, ó. Ele quis me desafiar e eu faria de novo. E vocês sabem que antes do senhor D ir morar nessa casa, as pessoas donas da casa fizeram um exorcismo lá, chamaram os padres para fazer o exorcismo. E haviam feito o exorcismo e deixaram várias imagens de santo lá na casa. Quando o senhor D chegou para morar lá, ele mandou tirar todas as imagens e retrato de santo que tinha lá e desafiou o espírito. E aí ele papocou, né? De medo. Entendeu, pessoal? E o espírito estava lá. O espírito estava lá porque o espírito ele não aceita ser exorcizado, que isso não é meio de se convencer nenhum espírito, né? Então vamos para frente aqui. Aí o seu F perguntou para ele: se eu fosse morar naquela casa, tu me farias mal? Ele respondeu: oh, não, certamente que não. Tu tens piedade de mim e me desejas o bem. Olha aí, pessoal, que bacana, né? Aquele homem gosta dele, deseja o bem dele. Como é que o espírito ia fazer mal a ele? Vocês estão entendendo aí, pessoal? Número 56. Tá claro. Muito bem, tio. 56. O senhor D morreu instantaneamente? Perguntou para ele. Ele disse: não, foi tomado pelo medo, mas só morreu 2 horas depois. Olha só, pessoal. Ele ficou 2 horas sendo apavorado pela visão do espírito. O senhor D não morreu na hora, não, entendeu? O senhor D foi morar sozinho e desafiou o espírito matou ele. Aí o filho do senhor D foi entrando no quarto e tomou um soco
desse espírito, né? E ele não viu quem deu aquele soco nele, e ele entendeu que foi uma mão invisível, né? Por isso que aí ele correu da casa, ele apavorou-se, não quis voltar não. Então o filho do senhor D havia levado um soco desse espírito. Aí ele perguntou aqui, por que que com o filho dele ele só deu um soco? Ele disse, porque era mais do que suficiente, né? Ter matado 2 homens. Ele não queria matar o terceiro, não é isso? Agora, pessoal, aqui encerrou, a terceira sessão aqui encerrou, nessa pergunta 57. Nessa pergunta 58, aqui já é Kardec de posse das informações do casal do senhor e da senhora F, de posse dos diálogos que ele estava fazendo na sua casa. Kardec, então, evoca São Luís e vai perguntar a respeito dele, né? Ele pergunta assim, perguntas dirigidas a São Luís. O espírito que se comunicou com o senhor e a senhora F é realmente o espírito perturbador, né? Lá de Castelnaudeire, respondeu sim. São Luís disse que ele sim, era ele. Como pôde comunicar-se com eles tão prontamente, né? Quer dizer, ele não se comunicou na sociedade, como é que ele se comunicou na casa do casal tão prontamente? Ele respondeu, ele ainda ignorava a sociedade, né? Quando ele foi chamado na sociedade, ele ignorava o que fosse aquela sociedade, ele não sabia o que é que ia fazer lá, né? O espírito, né? Portanto, ele havia sido muito endurecido lá, quebrou o lápis e tal, e não quis escrever. Ele não se havia arrependido. E o arrependimento é tudo. Então, pronto. Ó. Lá na casa do senhor F, ele já foi depois das orações, ele já estava começando a se arrepender. Por isso que ele foi mais brando com o casal, né, pessoal? Entendam aí. Número 60. As informações por ele dadas sobre o crime são exatas? Aí São Luís diz, cabe-vos verificar e vos entenderdes com ele. Olha, o São Luís é um bom espírito, era o presidente da sociedade lá de Kardec. Mas o São Luís, né, por esse motivo, que vai dar tudo de graça para o Kardec, não. Ele disse, não, cabe agora você pesquisar se foi ele mesmo, né? Você tem os meios aí de investigar. Aí Kardec perguntou, ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que morreu em 1659. Ou seja, ele morreu 51 anos depois, né? Ele se acha nesse estado, portanto, há 200 anos? Respondeu, isto vos será explicado mais tarde. E ele já disse, né, que ele sofre há 200 anos. 62. Podeis descrever seu gênero de suplício? Olha aí, vai perguntar aqui para São Luís qual é o tipo de suplício desse espírito. E São Luís respondeu, L atroz, quer dizer, é um sofrimento muito grande, né? Como sabeis, foi condenado a ficar no local do crime sem poder dirigir o pensamento a outra coisa, senão ao crime, sempre ante seus olhos, e julga-se eternamente condenado a essa tortura. Então, pessoal, o sofrimento dele era da seguinte forma, ele não podia sair daquela casa, ele não podia ver nenhum espírito, ele estava interdito à visita de qualquer espírito, ele não podia ver. Os espíritos bons até que se aproximavam dele, espírito familiar e tudo. Mas ele não podia ver nenhum espírito. Era o castigo dele. Ele só via a cena do crime a todo instante. E no momento que ele queria sair de lá, ele só via trevas e solidão. Então ele voltava, com medo, ele voltava para lá de novo. Então, ele não podia lembrar-se também de nada. Ele não podia lembrar-se de ninguém, pessoal. Nem dos seus pais, nem dos amigos. Ele estava interdito de qualquer lembrança e de qualquer espírito que quisesse que quisesse com ele conversar. Ele estava totalmente isolado. Esse era o castigo dele. Número 63.
Perguntou, ele está mergulhado na escuridão? Ele disse escuridão quando ele quer afastar-se do lugar de exílio. Quer dizer, quando ele quer afastar-se da casa. Aí ele entra na escuridão. Número 64. Qual é o mais terrível gênero de suplício que pode experimentar um espírito neste caso? Não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Até mesmo aquele que as experimenta terá dificuldade em vos dar uma ideia. Mas a mais horrível é a certeza de se crer condenado sem apelo. Então, pessoal, olha, vejam bem, o sofrimento de um espírito endividado com crime, ele é muito grande. E por mais que ele próprio tente explicar para a gente, ele não consegue. A dor, o sofrimento é de forma tal que nós não conseguiríamos compreender. Não tem como a gente... quando o espírito sofredor chega para a gente e diz assim, eu estou sofrendo muito. E a gente fala para ele assim, eu compreendo, meu irmão. Ele diz, não, você não compreende. E a gente se compreende. Não compreendemos, pessoal. Quem está certo é ele. Nós não compreendemos. Porque a gente pode dizer assim, meu irmão, é verdade, não tem como eu compreender, mas eu posso orar por você. Então, isso sim, mas compreender, nós não temos condições, é o que o São Luís está dizendo aqui. E a pior de todas é essa certeza que ele tem de que ele não vai ter um termo para ele, né? É que aquele sofrimento vai ser eterno, né? A ideia que ele tem é essa. Isso é o que mais faz com que ele sofra. Pô, pessoal, que bacana. Isso aqui é interessante a gente aprender, viu? Vocês que são de mediúnica aí, ó. Há 2 séculos, ele se acha em tal situação. Há 200 anos, né? Ele avalia o tempo da mesma maneira que quando ele estava vivo, né? Que em vida. Isto é, o tempo lhe parece mais longo ou menos longo do que quando ele estava vivo? Aí São Luís respondeu, parece-lhe ainda mais longo. Para ele não há o sono. Ó, pessoal, a gente sabe que para os espíritos, o tempo não é nada. Para os espíritos, o tempo é um instantezinho para o espírito, né? Um século para o espírito é um instantezinho assim, pá. Mas isso, pessoal, para o espírito evoluído. Para o espírito sofredor, é o contrário. Aquele tempo de sofrimento parece uma eternidade para ele. É exatamente o contrário. Por isso, pessoal, que as coisas no mundo espiritual e os sofrimentos, os castigos, as felicidades, não tem nada engessado. É tudo de acordo com a necessidade de cada espírito, com o resgate de cada um. Não existe, não. Isso acontece com fulano, vai acontecer com todos os outros daquele tipo de crime ou daquele tipo de morte. Não é assim. Cada um é diferente do outro. Tudo tem as suas nuances, os seus motivos. Então, no caso aqui dele, o sofrimento, o tempo para ele parece mais longo. E outra coisa, o espírito não dorme, né? Não precisa, pessoal. O espírito não precisa descansar. Corpo sim, mas o espírito não, né? Então, para ele ainda é pior, que ele não tem nem o período de sono, né? 66. Foi-nos dito que para o espírito o tempo não existia e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não é o mesmo para todos? Olha aí, Kardec perguntou, não é o mesmo para todos? Certamente que não. É assim apenas para os espíritos chegados a uma grande elevação. Para os espíritos inferiores, o tempo é, por vezes, muito longo, sobretudo quando sofrem. 67. Esse espírito é punido muito severamente pelo seu crime. Ora, vós nos disseste que antes desta última existência tinha vivido entre bárbaros. Lá deve ter cometido atos, pelo menos tão atrozes quanto o último, né? Quando ele vivia como bárbaro. Foi punido do mesmo modo? Aí São Luís respondeu,
foi menos punido, porque sendo mais ignorante, compreendia menos o alcance. Então, pessoal, na vida anterior, quando ele era bárbaro, ele com certeza cometeu muitos crimes. Kardec está argumentando isso com o São Luís. E o São Luís está concordando. Aí Kardec perguntou, ele foi punido do mesmo modo lá na época? Ele disse, não, não foi. Porque ele era mais ignorante. Quando ele era bárbaro, ele era mais ignorante. Ele não tinha o conhecimento que ele tem hoje. Entendeu, pessoal? Então, os nossos erros, eles são resgatados de acordo sempre com o grau de comprometimento nosso, com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, quanto mais nós sabemos algo, mais a gente se compromete. Quando eu faço uma coisa sem saber que aquilo vai prejudicar alguém, eu sequer vou ser punido por aquilo. Porque não tive a intenção. Mas quando eu tenho a intenção, é diferente. A quem muito for dado, muito será pedido. É nesse caso aqui, pessoal. Aí a observação de Kardec, para finalizar. Todas as observações confirmam este fato. Eminentemente, conforme a justiça de Deus, que as penas são proporcionais, não à natureza da falta, mas elas são proporcionais ao grau de inteligência do culpado e a possibilidade de compreender o mal que ele faz. Então, a pena é proporcional ao meu entendimento que estou fazendo mal. Assim, uma falta aparentemente menos grave, ela poderá ser mais severamente punida num homem civilizado do que um ato bárbaro num selvagem. Entendeu? Porque o selvagem já está dizendo que ele não conhece. Faz parte dele aquela barbaridade, aquela maneira bárbara dele viver, né? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, né? Na próxima sexta-feira, nós vamos continuar na 68. Na próxima sexta-feira, os tipos de comunicações sobre as sessões desse espírito. Vamos lá, tio Nico, fala aí. Boa noite. Foi ótimo, foi bem claro. Vamos lá, seu Silva, diga, meu irmão. Joãozinho, cada vez mais eu me empolgo com esses estudos que você está nos dando. Então, que bom. O que eu vi aqui, acompanhando, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, Joãozinho, quando se fala em crime, tá entendendo? De compreender ou de dar um aval àquele criminoso. Principalmente quando se trata de um crime bárbaro. Então, quando foi perguntando a ele se ele queria falar sobre o local, sobre o ocorrido, né? E ele disse que não quis falar. E disse que o rapaz, a pergunta não era generosa a ele. Quer dizer, ele não gostou, ele preferia ficar calado, né? Quer dizer, ele já tinha recebido uma série de benefícios, de melhores, mas quando fizesse nova pergunta a ele, como ele tinha morto do senhor D. E ele disse que simplesmente com um aspecto horroroso que ele tinha, né? E foi novamente perguntado, você faria novamente? Ele disse que sim. Por quê? Porque ele quis me desafiar e tal. Seu Silva, olha, eu vou lhe explicar por que ele disse que se precisasse ele faria de novo. Ele mais adiante, ele vai ser perguntado assim, se o senhor D lhe desafiasse novamente, você faria? Ele vai perguntar. E ele já depois de arrependido, ele vai dizer assim, não me fale isso, porque eu não me controlaria. Ele diz, não me controlaria. Por que ele fala isso? Sabe por quê, seu Silva? Porque o orgulho é um negócio tão forte na gente, seu Silva, que ela vem de várias encarnações e a gente só vai melhorando, cada vez mais vai melhorando. Mas a gente não se cura dela rápido, não. Não se cura rápido. É demorado. Aquela questão, o orgulho é um negócio muito forte na gente. É o pai e a mãe de todos os nossos defeitos. Por isso que o homem tem dificuldade de sair da terceira ordem para ir para a segunda ordem, por conta desse tal de orgulho.